Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui gravar o vídeo, né? Hoje é domingo e vou falar sobre o emprego que tá tendo aí de recenseador no Brasil inteiro. Então, deixa eu dar uma olhada aqui que eu já vou falar por alto aqui quantas vagas tem no Brasil, né? São 48 mil vagas, 535 mil. As inscrições foram abertas dia 9 de junho e agora encerra até dia 15, certo? Então, para você que quer trabalhar temporariamente, né? Porque é de 3 meses ou mais, que daí não define quanto tempo, vai depender de quanto tempo que vai encerrar o seu município, né? Vai variar muito de estado e também, claro, vai variar aí da produtividade e tudo mais. Tudo depende aí, né, da situação. A escolaridade mínima agora é de ensino fundamental. Lembrando que não é concurso, é como se fosse um contrato imediato e a remuneração é por produção, ou seja, vai de acordo com a sua produtividade. Já eu dou um exemplinho aí para vocês entenderem. Entra no site www.ibge.gov.br/PSS_complementar, ou o hífen lá, para a pessoa entender. Se não for o underline, eu acho que é o hífen, deve ser o hífen lá. Mas depois eu vou colocar aqui abaixo, o link. Então eu já vou ler aqui para vocês, né, que já sabem o que é o IBGE e o que é o censo. Eu já vou deixar claro aqui. As inscrições, né, abriram dia 9, fecha dia 15, como eu falei. Tá no site do IBGE. O IBGE abriu, então, nessa quinta-feira, dia 9, né, 4.359 vagas no Paraná. As oportunidades de emprego temporário são para trabalhar no censo 2022, no cargo de recenseador, que é responsável por realizar as entrevistas nos domicílios. As inscrições, como eu falei, termina dia 15. O candidato deve se inscrever no site que eu já falei. Eu acho que ao invés de underline mesmo é o hífen, tá? Mas não tem erro. Não há pagamento de taxa nem realização de provas. A seleção será feita por análise de títulos. O requisito mínimo para o cargo é você ter o ensino fundamental completo. Ou seja, se você estudou o ensino fundamental completo e você tem o seu histórico escolar, então você pode levar ele, né? Claro, primeiro se inscrever tudo. Quando ligarem para você e chamar para você fazer uma entrevista, aí você, no caso, leva todos os documentos que eles mandarem para você pedindo, certo? Nesse caso, seria o ensino fundamental completo, então seria o histórico escolar original da tua escola, certo? Onde você finalizou. Se você tiver um curso, digamos, o ensino médio completo, você leva o ensino médio completo, o histórico escolar. Se você fez um curso técnico, entendeu? De qualquer área, então você leva seu histórico escolar e seu certificado técnico também original, né? Quando te chamarem, junto com os outros documentos. Se você fez graduação, ou seja, ensino superior, mestrado, ou pós, ou doutorado, o título maior que você tiver, você vai, no caso, levar também o certificado e o histórico escolar, certo? Então, para vocês entenderem que são todos os graus. E aí, aqui abaixo, eu vou explicar para vocês o porquê disso. As vagas estão distribuídas, né, por mais de 380 municípios no Paraná. Eu estou falando do Paraná, gente, porque eu sou do Paraná. Mas vocês viram que tem no Brasil inteiro, como eu falei, 48 mil vagas lá, né? No Brasil inteiro, 45 mil. Já eu vejo aqui, cadê?
48.535 no Brasil inteiro. Eu tô falando do Paraná porque é específico, digamos, para quem tá morando aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Aqui. Então, vai ter 380 municípios no Paraná que precisa. São o maior número de vagas que concentra em Curitiba, são 835 vagas. Londrina, 194, Cascavel, 175, São José dos Pinhais, 159, Colombo, 155 vagas. Aí, ó, você que é de Colombo, tá reclamando que não tem dinheiro? Tá aí a hora de você trabalhar e parar de reclamar. São 155 vagas. Maringá, 149 vagas. Dentre as 4.359 vagas, 2.523 vagas são para concorrência ampla. Então, se você não tem nenhuma deficiência, se você não enquadra no preto e pardo, então daí você faz a concorrência ampla, que a gente chama. Mas se você é uma pessoa com deficiência, ou seja, o chamado hoje PCD, você pode entrar aqui entre as vagas reservadas, que são 458. Se você entra como preto e pardo, você pode entrar com 1.378 vagas reservadas, certo? Então, aqui está distribuído certinho. A seleção é o candidato deverá comprovar se o seu ensino fundamental é completo, ele vai valer 1 ponto. Se ele é um ensino médio incompleto, vale 3 pontos. Se o ensino médio completo, vale 5 pontos. Se o curso de graduação é incompleto, vale 7 pontos. Se seu curso de graduação é completo, vale 10 pontos. E, né, mestrado e doutorado, como eu falei, eu acho que vai valer o mesmo 10 pontos, porque vai só até a graduação aqui completa, certo? As titulações não são acumulativas, né? Ou seja, não são cumulativas. E a pontuação máxima será de 10 pontos. Em caso de igualdade da nota, os critérios de desempate são nesta ordem. O candidato que tiver idade igual a superior a 60 anos de idade será, né, o desempate. Que tenha feito até o último dia da inscrição. Ou que tiver exercido efetivamente a função de jurado. Lembra nas eleições que tem muita gente que são jurado lá? Então, também no caso conta. E, por fim, o candidato com maior idade. Então, as maiores informações, né, tá no site do IBGE, né, institucional/trabalho conosco, vocês podem ver lá, ou aonde eu falei, certo? Então, aqui tá explicando tudo certinho como eu falei. Qual que é a diferença? A diferença é que é contrato imediato. Quem fez antes a inscrição desde dezembro de 2021, e que foi feito agora em fevereiro, março, abril, as inscrições e também teve as provas aí até agora junho, o que aconteceu? Foi feito prova, são 60 questões, a maioria dos concursos que teve foram 60 questões, a pessoa teve que tirar a maior nota, passar, né, e ainda ser chamado, entendeu? Ou seja, tá dentro da vaga para ser chamado. Como vocês viram aqui em Colombo, também teve uma defasagem aí, ó, porque tá faltando 155 recenseadores, né? Tá faltando bastante. Se você for olhar na quantidade que foi contratado, com a quantidade agora de... Não que foi contratado, gente, que eu quero dizer que foi chamado, porque contratado só vai ser o mês que vem. Então é bastante, né? Pela quantidade que tinha antes aí. Então é isso, eu vou falar para você aí que não sabe o que é IBGE e o que é censo, então eu vou estar explicando agora, né? O IBGE, ele já tem há 80 anos aqui no Brasil, né? Ele faz pesquisas e mapeamentos e é um instrumento, no caso, né? Para nós aqui do Brasil é ótimo, porque ele é um instituto que significa muito, né? De muita importância.
Ele tem atuação e reflexo que oferece para a sociedade, né? Especialmente para o fortalecimento das políticas públicas. Esperamos que você, né, queira saber mais sobre o IBGE e também, né, trabalhar aí e se sentir, né, motivado para ser um recenseador e ajudar a instituição. Para você entender, tem 27 unidades estaduais, né, que uma é o Distrito Federal, e 570 agências de coleta de dados em vários municípios. Também, o que o IBGE realmente faz? Ele identifica, mapeia, analisa o território. Ele realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir da estatística do trabalho e da produção. Esse é o IBGE. Para vocês terem uma ideia, o IBGE ele ajuda na política pública, ou seja, várias, né, nas políticas públicas. Digamos aí sobre o Covid, foi o IBGE que fez fez a pesquisa. Também sobre o saneamento básico, foi também o IBGE que fez a pesquisa. E tem várias e várias outras pesquisas nesses últimos 4 anos aí, gente, que foi feita vários. Por isso que a gente está vendo mudança aí de vários setores no Brasil, como a GEL, que é aquela mudança de medição, né, das casas, foi o IBGE que fez pesquisa. Como também o saneamento básico, né, em várias cidades que foi obrigado a ter, também foi o IBGE que fez pesquisa. Sobre as águas, né, que foram instaladas, poços e tudo mais no Nordeste, também foi o IBGE que fez pesquisa. Então, assim, fora o censo demográfico, o IBGE tem várias pesquisas à parte. Então, a gente só vai entender quando a gente está trabalhando lá dentro, né? Que a gente vai entender bastante coisa que às vezes a gente nem tinha pensado ou passado despercebido, né? Então, o que é o censo demográfico? Que é o que a gente vai trabalhar em 2022. Ele é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos do setor privado. Em 2022, o IBGE realizará o 8º censo demográfico, lembrando que a cada 10 anos que ele faz, por isso que é 80 anos, 8. Agora vai ser 12 anos, né? Devido a ter adiado 2020 para 2022. Então, será um retrato de corpo inteiro do país, com levantamento do perfil da população, das características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No censo 2022, o IBGE estará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados por mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, num vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no censo 2022, o IBGE promove consultas, debates amplos com a sociedade brasileira, com a comunidade acadêmica e com os órgãos técnico-governamentais. A partir daí, é uma conclusão, né, do que será perguntado, né, o que vai dispor nas informações necessárias para a gente conhecer as características das pessoas, onde reside, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo, faixa etária e como está distribuído no território nacional. A expectativa de vida da população no país. O número médio dos filhos de uma mulher que teria no final do seu período fértil, né? Contando com aborto. O tipo de habitação em que vive a população do país. A proporção da população que tem acesso a saneamento
básico, né? Como água, esgoto, né? Água encanada, esgoto. Ao nível de instrução da população, distribuição de pertencimento étnico-racial da população brasileira, incluindo povos indígenas e população quilombola. O rendimento aqui é sobre o salário, né, gente? Quanto ou X, né, cada família aí ganha, no caso, para saber aí, para ter uma noção. Isso, claro, que modifica de município para município, de estado para estado, e por isso, né, que tem setores em cada município, justamente para isso, né, para que essas pesquisas sejam levantadas e para que, se precisar, eles vão ver ali, né, o que está faltando em cada município e poder, né, tomar uma providência. Então, o censo demográfico, ele como qualquer censo, ele tem como uma das etapas primordiais a coleta de dados. A partir de entrevista com os moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas e uma das específicas, isto é, um retrato da situação naquele momento. Então, isso varia muito, né? Aí, falando para vocês lá, o recenseador, como eu já expliquei, é esse cargo que vai ser chamado, esse cargo que está aí aberto, o PSS, né, para as pessoas poderem fazer. Não tem prova, como vocês viram, reduziram para ensino fundamental, tá super prático. E, inclusive, eu vou falar ali sobre o resuminho que eu esqueci de falar para vocês ali. Ter um exemplo, quando você cadastra no site, você pode fazer lá quantas horas, porque o mínimo de horas trabalhado por dia pelo recenseador é 5 horas. Então, daí eu fiz um resuminho ali de 5 horas para a gente poder falar um exemplo para você ver quanto você ganharia no mês se você fizesse, digamos, poucas horas. Então, gente, eu fiz uma simulação aqui, ó. Eu fiz aqui como município daqui, né? Claro que vai variar, talvez, município. E aqui tá. Entrevistas realizadas, eu coloquei 50. Daí deu R$ 139,70. Pessoas entrevistadas, 150 pessoas. Daí deu R$ 233,85. Daí eu coloquei assim, remuneração semanal estimada, 25 horas de trabalho. Aí deu R$ 373,55. E remuneração mensal estimada, que seria de 4 semanas, como eu falei para vocês, 25 horas semanais. Daí o salário ficaria em R$ 1.494,20. Isso aqui é uma simulação. Vou dar um exemplo para vocês aqui, uma coisa que eu estava lembrando. Quando eu estava como agente comunitário de saúde, que é praticamente, não vou dizer que é igual, mas é uma pesquisa, querendo ou não, quem é agente comunitário de saúde faz uma pesquisa sobre, para promover, né, a promoção à saúde, certo? Então você vai lá na casa lá da sua área, a casa do morador lá, digamos hoje, né, chama-se clientes, e você vai fazer aquela entrevista para você promover a saúde. Então, o que acontece? No dia a dia, a gente faz, é exigido 10 visitas por dia. Só que, na verdade, 10 visitas dá tranquilo para você fazer em menos de 2 horas, com certeza. Então, pensando nisso, se você digamos, tiver, né, 5 horas ali, que é o mínimo que eu tô falando, obrigatório para você fazer, 5 horas. Você consegue tranquilo fazer de 30 visitas, entendeu? Tranquilo. E se você fizer 8 horas, dá muito mais. Isso, claro, é o desempenho de cada um e que tenha que fechar a pesquisa, que tem isso também, né?
Você não pode ficar deixando a pesquisa, pode deixar a pesquisa aberta, mas você não vai poder ficar deixando a pesquisa aberta e pula para a próxima casa, sabe? Assim, e muito demais, que senão vai ter muita manutenção. Mas se você conseguir concluir a sua visita ali, a sua pesquisa, isso vai ser perfeito, porque cada vez mais você vai estar ali concluindo, né, o seu setor, né, super rápido. Você vai avisar lá o teu ACS, né, que é teu supervisor, e aí no caso você vai poder estar ganhando bem. Então tudo isso depende muito da produtividade de cada um. Como diz a história, tem que ser esperto, tem que ser rápido, tem que ser produtivo, tem que ser convincente, tem que ter credibilidade, porque afinal a gente sabe que cada vez mais aí a gente tá num país, né, que a segurança aí cada vez mais deixa a desejar, infelizmente, e muitas pessoas desacreditam, né? Será mesmo que você é do IBGE? Será mesmo que você não é uma pessoa falsa, né? Tipo, tá querendo roubar minha casa, sabe? Aqueles papos que se ouvem. Então você tem que passar credibilidade para esse morador, porque senão você não vai conseguir, né? Fechar a pesquisa com ele, ele responder todas as perguntas que você precisa ali do questionário e passar para outra casa, sabe? Então credibilidade é tudo, né? Tá sempre bem, com a aparência boa, colocado, né, seu uniforme que eles vão dar, né, no caso, seu DSM, que é o aparelhinho que você vai fazer certo como é que eu posso dizer, uma pré-organização, sabe? Sempre antes fazer uma pré-organização de cada semana, para que você possa organizar melhor a tua semana e aonde você vai, qual rua, qual casa, tudo mais. Pode ter certeza que daí assim vai ser bem produtivo, né? E é claro, sabendo como fazer. E é isso, gente. Então, eu vou deixar aqui abaixo o link. Foi isso que eu queria explicar para vocês, porque é uma oportunidade boa, tanto aqui para Colombo, região metropolitana, Paraná e Brasil. Então, beijos e até o próximo para vocês. Tchau!